Queridos amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Com muita alegria nós já chegamos na lição de número 9, onde vamos falar sobre a globalização, certo? O seu projeto diante. Cumprimentamos a todos nossos queridos amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós damos continuidade aos nossos estudos bíblicos com base nas lições da CPAD. Hoje vamos estudar a lição de número 9, que trata do tema O Primeiro Projeto de Globalismo. Estudaremos sobre este projeto com base em Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9. Entenderemos a apostasia de Cã, um dos filhos de Noé, certo? O enfraquecimento da doutrina de Noé. E vamos ver como se desenrola todos os tópicos dentro do nosso comentário. Vejamos a nossa aula. Queridos, na lição de número 9, Projeto de Globalismo, é uma aula introdutória, ok? Haverá uma nova aula extra, você pode acessá-la através do nosso zap 85991281260. A terra foi dada aos homens para ser povoada, certo? Para ser povoada. O homem não pode infringir as ordens do Altíssimo Deus quando ele ordena que os homens multipliquem e enchem a terra. Não adianta, com o filho de Caim, Enoque, construir uma cidade e todo mundo ficar naquela cidade. E muito menos lá na frente, Nimrod levar o povo também a ter uma única cidade, um único povo, e ali fazer exatamente uma só civilização num único lugar. Deus está querendo que as pessoas povoem a terra. É uma ordem divina. Então, para que isso aconteça, os homens precisavam procriar-se e ganhar terreno, enchendo a terra, conforme a ordem do nosso Deus. Mas vejamos o que aconteceu. A atuação dos demônios depois do sinal de Caim. Nós estudamos a primeira civilização e estamos exatamente fazendo uma transição para a nova civilização quando nós encontramos a história da Arca de Noé e toda aquela enchente, o dilúvio global que veio sobre a Terra. Então, nós sabemos que os demônios que são enviados da parte de Satanás, com permissão de Deus, eles atuaram antigamente sobre a primeira e a segunda civilização, ok? Então, até a marca de Caim, certo? O sinal que Deus deu a Caim, não havia nenhum endemoniado na história, ok? Com isso a gente percebe que antes os anjos trabalhavam antes do pecado, somente com Deus, eram anjos de Deus. Com o pecado, os anjos vieram para cá, assumiram a região celeste, ok? O que foi que aconteceu? Nessa região celeste, os anjos estão na Bíblia chamados de anjos caídos, não mais anjos de Deus. E agora, para eles virem invadir a terra, nós temos o que? As nomenclaturas. Espíritos malignos, certo? Espíritos malignos e também demônios, certo? Demônios. Por quê? Porque eles querem a possessão do homem, eles querem possuir o homem, mas o sinal em Caim proibia essa possessão, ok? Então veja a degradação dos próprios demônios para vir à terra. Eles antes do pecado, serviam a Deus como anjos de Deus nos céus. Depois, quando pecaram, a Bíblia denomina como anjos caídos.
E quando eles vêm à terra, eles já são chamados de espírito maligno, os mesmos anjos caídos. E quando eles possuem alguém, são chamados de demônio, quando ele toma posse de uma pessoa. Por isso que a pessoa fica endemoniada, ok? Mas são os mesmos seres que hoje estão com Lúcifer, Satanás. Então, esses anjos caídos que vêm da parte de Satanás, que deixam as regiões celestes para entrar ilegalmente neste mundo, ok? No mundo adâmico, o que nós podemos observar é que Deus, muitas das vezes, permite, com propósitos de juízo e também de disciplina, para com os homens rebeldes na terra, ok? Deus permite a atuação dos demônios sobre a terra. Então, os anjos caídos, que atuaram na primeira civilização, lá na vida dos filhos de Caim, ok? Ainda não possuindo por causa do sinal, mas em tentações, unindo de uma forma ilegal a descendência de Sete, ou seja, as filhas de Sete, com os filhos de Caim. Então, nessa união matrimonial de um jugo desigual, inapropriado, rompendo assim, ok? A proibição de Deus de não se unirem, porque seria exatamente um jugo desigual. Se é um jugo desigual, é inapropriado que os descendentes de Caim casem-se com as filhas de Sete, que eram pessoas piedosas que serviam a Deus. Isto é encontrado em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 3. Então, eles se uniram em matrimônio. Nasceram pessoas desta união, dos filhos de Caim com as filhas dos homens, ok? O que nós observamos é que não geraram demônios. Os demônios não são fruto de ato sexual da raça humana. Eles geraram pessoas gigantes. Esses gigantes são pessoas biblicamente conhecidas como nefilins, que eram pessoas que já nasceram debaixo do jugo desigual, aonde estava exatamente dando início a, infelizmente, as primeiras possessões na face da terra. Por isso que quando a pessoa é crente e casa com descrente, abre brecha para o mundo das trevas atuarem sobre a família. Ok? Isto aconteceu por causa da desobediência de contrair famílias debaixo de um jugo desigual. Então, todas as famílias que vieram da mistura da descendência de Sete com a descendência de Caim, esta nova geração, que inclusive havia gigantes, nefilins, pessoas com alto grau de poderes sobrenaturais, desobediente a Deus, com as mesmas características de um endemoniado. Então, nasceram sem a bênção e a permissão de Deus. Ou seja, a vontade que Deus tem, que é boa, perfeita e agradável. Então, a marca do sinal de proteção de vida que estava sobre o Caim, e devido às vocações que estavam nos filhos de Caim, Deus havia livrado de morte para o bem da humanidade. Então, a descendência de Caim estava protegida por um sinal, como a gente falou na aula passada, certo? Ou seja, Deus estava livrando a descendência de Caim do poder da possessão demoníaca por causa do sinal, ok? Que foi posto em Caim. Então, por isso que veio a construção civil, agropecuária, imobiliária, a indústria, a música, a arte. Tudo protegido por Deus, retirado de Caim. Então, com o nascimento de Sete, Sete passou a representar o sacerdócio universal de Deus. Amém? Lembra que com Abraão continua? Então, Caim era um tipo de um reino humano,
havia duas raças, espiritualmente, uma de Satanás e uma de Deus. Podemos dizer que elas se juntaram e se misturaram, e não podia, meus irmãos, não pode a luz se misturar com as trevas. Não dá certo. Deus vai intervir na história trazendo juízo, e o juízo não tem como escapar. E o juízo foi o dilúvio, e matou a todos que nasceram. Então, uma razão para não perder a proteção do sinal que Deus havia dado a Caim, era para que Satanás não tomasse posse do homem antes do tempo. Ok? Então, a geração que descenderam dos filhos de Caim com as filhas de Sete, nasceram uma geração sem o sinal, sem proteção. Então, entrou no mundo homens totalmente endemoniados. Por quê? Não havia mais o sinal. Por causa da união que eles tiveram dos filhos de Caim com as filhas de Sete. Então, surgiram os primeiros gigantes, nefilins. Vejam aí, na Bíblia, Gênesis 6. Os assustadores da terra, homens com características de endemoniados, com forças incomuns. A raça antediluviana estava a serviço e à disposição de Satanás. Então, até aquele momento, não havia possessão demoníaca, porque Deus havia preservado a família de Caim. Agora, com a nova desobediência, qual? A união dos servos de Deus com os servos de Satanás, terrível, né? Os demônios estariam atuando na humanidade de forma ilegal por causa do pecado. Então, tudo por causa de um jugo desigual. A união matrimonial entre crentes e descrentes foi a porta de entrada para uma geração sem cobertura, que estava dando espaço, a porta aberta para os demônios atuarem. Até hoje, os que nascem de Deus, os nascidos de Deus, a Bíblia fala isto, que creem e têm fé em Deus, recebe imediatamente o selo de propriedade de Deus. A Bíblia diz que nesse o maligno não toca. Então Satanás não pode tocar e nem pode possuí-lo. Não existe crente verdadeiro possesso, porque a Bíblia diz que Deus, com seu selo, mostra para Satanás que tem propriedade. O selo garante a possessão de Deus, mesmo na sepultura, o diabo não toca. Amém? São heranças de Deus. Lendo Efésios capítulo 1, versículo 13 a 14, os que têm nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Os que são de Deus não são do maligno. Não pode confundir luz com trevas. Temos que ver um grande abismo entre os que servem a Deus e os que não servem. Temos que ver de uma forma luminosa aqueles que são como astros de Deus neste mundo, que transmite o evangelho da paz, a luz verdadeira que é Cristo Jesus. A geração daqueles dias nunca havia presenciado o futuro de um jugo desigual na história. Por isso que o cuidado pastoral é que os irmãos não casem com pessoas do mundo. Tem que haver uma mesma fé, para que os filhos, ao nascerem, não venham duvidar do serviço a Deus. É muito incomum, ou seja, é muito dificultuoso quando as pessoas estão nesse jugo desigual. Os filhos nascem desnorteados, eles não têm um rumo a seguir. Não sabe se segue o pai ou segue a mãe. É terrível. Então, sem o selo e sem a propriedade divina, sem a proteção contra os demônios, por causa do jugo desigual. Esse jugo desigual está em muitas as áreas. Não é só na área religiosa, mas em muitas as áreas. Até hoje, os filhos, fruto de um jugo desigual,
sofre ataque de Satanás e seus demônios. Eles nascem sem o norte. Ele nasce sem rumo espiritual. Então, Gênesis capítulo 6. Os gigantes que nasceram aqui morreram nas águas do dilúvio. Então aqui o dilúvio matou todos eles. Aqui, ó. Todos os gigantes que nasceram nesse período aqui. Os endemoniados, aqueles que estavam rebeldes contra Deus. Pessoas com poderes sobrenaturais, nefilins, nascidos de um jugo desigual. Todas as pessoas que nascem no jugo desigual, como já falei, é uma porta aberta para o diabo usar, até mesmo em forma de possessão. O que nós observamos é que os nefilins estavam ligados a estas pessoas que tinham poderes sobrenaturais. Pessoas rebeldes, incontroláveis. Quando lá na frente vai aparecer mais um chamado Nimrod. Esse Nimrod será semelhante aos gigantes aqui. Terá também poderes incontroláveis. Será mais uma pessoa que vai dar lugar ao diabo. Terá poderes, porque diz a Bíblia que ele foi o primeiro poderoso na terra. E a palavra poderoso lá significa, no original, desobediente, rebelde. Então, os primeiros endemoniados na história humana, quando lemos Gênesis 10 e 8, Nimrod foi o primeiro a ser rebelde. Quer dizer, na sua tradução, poderoso. E possuindo poderes, forças sobrenaturais incontroláveis diante daquelas pessoas. Gênesis capítulo 10, versículo 9. Leia aí que o sentido é rebelde de poderoso. Gênesis 11, verso 4. Ele diz: edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Presta atenção. O que nós observamos é que em Gênesis capítulo 6, versículo 2 e 3, para Deus destruir toda a raça da primeira civilização para chegar na segunda civilização, Deus retira o Espírito Santo. Ó. O Espírito Santo é retirado aqui, ó, da primeira civilização. Antes do arrebatamento, melhor, antes de Deus trazer o seu juízo sobre todos os habitantes da terra, nesse tempo do fim, Deus vai tirar a sua igreja no rapto, no arrebatamento. Porque o Espírito e a igreja diz vem. Então os dois são um. Então o Espírito Santo será retirado junto com a igreja. E assim acontecerá o juízo de Deus sobre toda a raça humana. Então o Espírito de Deus foi retirado. E todos os que estavam na primeira civilização ficaram sem o intercessor. Nesse período aqui, desde o dia de Caim, o Espírito Santo estava querendo convencê-lo. Se proceder bem, faça o bem, você vai ser aceito, Caim. Então era o Espírito de Deus que estava contendendo com Deus em prol do ser humano. Ele quem é o advogado. Mas ele foi retirado. E quando não existe intercessor, Deus destrói. Preste atenção. O Espírito Santo que contendia com Deus em favor do homem, desde Caim, Deus agora planeja destruir a primeira civilização. E a Bíblia diz que Deus se arrependeu. Esse chamado de arrependimento de Deus na Bíblia é um meio de misericórdia. Isto é, o fruto do arrependimento de Deus. Porque quando Deus se arrependeu, não é para deixar de... Não vai haver mais homem na terra. Mas por causa da misericórdia, que é o fruto do arrependimento que gera vida,
Porque a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, opera a vida. Então Deus estava dando, mais na frente, no futuro, a segunda oportunidade para a segunda civilização nesse arrependimento de Deus. Quando Deus estava se arrependendo, ele estava dando fruto para haver uma nova civilização. Isto era o fruto da sua misericórdia. Era uma segunda chance. A nova civilização, a segunda civilização por meio de Noé. Então, o arrependimento de Deus não destruiu os homens, mas lhe deu uma segunda chance. Amém? É o arrependimento que abre o caminho para uma nova geração, uma segunda civilização. Para que aqueles que venham a nascer por meio de Noé, venham adorar a Deus e venham obedecer a Deus. A primeira civilização com homens que tinham provisão, todos foram destruídos aqui, porque o Espírito de Deus, o intercessor, Deus havia tirado. Quando Deus retira o Espírito Santo da terra, porque ele disse assim, não contenderá mais o meu Espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Então o Espírito de Deus não vai mais ser o intercessor, o advogado dos homens. E o Espírito Santo agora é retirado. E o homem fica sem intercessor, fica vulnerável à destruição. Por isso que quando Jesus retirar a igreja, o Espírito Santo que está na igreja, junto com a igreja, não haverá mais intercessor. Com isso a gente percebe a vulnerabilidade da massa humana em destruição. Qualquer homem sem intercessor morrerá debaixo da ira de Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 7. Este verso representa a destruição fatal, quando não há intercessor. Leia Gênesis 6 e 7. Isto mostra um Deus irado, sem intercessor. Deus disse, eu vou destruir os animais, o homem, a terra. Isto é um Deus irado, quando não há intercessor. Versículo 7. Disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, porque eu me arrependo de tê-los feito. Quando não há o Espírito Santo para interceder pelo homem, só resta, conforme diz o texto, e Noé achou graça diante de Deus. A graça é um favor imerecido. Nem Noé poderia alcançar se não houvesse a graça. Quando não houver um intercessor, a graça de Deus nos basta. E quando Noé, é forte, irmão, e quando Noé achou graça, isto é, favor que não merece, foi o único, junto com a sua família, por meio do pacto, que Deus livrou. A graça de Deus nos livra do mal. Por quê? Porque o homem deve achar misericórdia. Porque a misericórdia é quando Deus vê que o homem achou graça, e Deus diz assim, pela misericórdia, o que eu tenho para lhe dar, eu não dou mais. Isto é, o juízo. Deus retira o juízo por causa da misericórdia e oferece de forma gratuita a salvação por meio da graça. Ele não merece, mas é um favor que eu faço, diz o Senhor. Diante de um Deus irado, só a misericórdia. Diz a Bíblia que é a causa de nós não sermos consumidos. Como Noé achou misericórdia, irmãos? Como eu e você achamos. Mesmo com a inclinação do pecado, Noé pôde ser íntegro, reto. Ele não ficou para trás como a mulher de Ló, mas ele conseguiu obedecer a Deus. A sua palavra, a atitude de Noé atraiu a misericórdia de Deus. Glória a Deus. Sobre a sua vida, sobre a sua família,
Aleluia, a misericórdia de Deus é a causa de não sermos consumidos. Quando o Espírito de Deus, o Espírito Santo, não está mais intercedendo, só resta a misericórdia. Deus não dá aquilo que merecemos, o castigo, quando ele tem misericórdia. Noé, ele contava apenas com a misericórdia de Deus. A fé de Noé, de um patriarca, estava com base nas primícias dos seus pais. Ensina o menino no caminho que deve andar. Quando ele envelhecer, não esquecerá deste caminho. Então Noé tinha ensinamentos que eram os seus princípios de fé, estabelecido por Matusalém. Noé creu ao ouvir a palavra de Deus. Matusalém era a Bíblia viva daquele tempo, porque ele viveu 969 anos. Então poderia alguém perguntar o que foi que aconteceu na geração passada, porque Matusalém viveu muitos anos e ele podia contar por gerações as obras de Deus que havia feito. Amém? Então era uma Bíblia viva naqueles dias, Matusalém. Noé foi bem-aventurado. E ele alcançou essa bem-aventurança mediante a graça e a misericórdia. E Noé foi íntegro diante de Deus. Então, com base naquilo que Noé ouviu e via de Deus, quando ele absorve o conhecimento dos seus pais, Lameque e Matusalém, Noé era fruto da profecia de Lameque. Foi Lameque que profetizou um novo mundo na vida da criança Noé. Foi Lameque que lhe deu um novo destino profético para alcançar a graça diante de Deus. Todos os nossos filhos que recebem o ensino de Deus pela palavra têm um destino profético. E eles vão cumprir a missão. Por quê? Porque os nossos filhos, quando eles recebem de bom grado o ensino de Deus, e quando eles estão diante de um destino profético, eles vão cumprir a sua missão como Noé cumpriu a dele. Mesmo quando nós não temos ingrediente suficiente para a vitória. Dos filhos que serviam a Deus mais tempo na casa de seus pais, Noé se sobressaiu. Veja as pessoas gerando com 105, 178 anos. Noé gerou com 500 anos, colocou todos no bolso. Noé gerou com 500 anos. Deus lhe permitirá, por causa do tempo que ele serviu a seu pai, mais tempo do que os outros, a semente que sairá de Noé será uma semente poderosa na terra, para mudar sua geração, e haverá uma grande civilização, a segunda civilização. Então Noé gerou com 500 anos, e Deus lhe deu uma porção tríplice, Sem, Cã e Jafé, 3 filhos no mesmo ano. Em Gênesis capítulo 6, versículo 11, a terra se corrompeu, estava cheia de violência. Os adoradores como Enos, a geração dos profetas como Enoque e Lameque, descendente de Sete, não de Caim, não confundir. E a Bíblia viva dos seus dias, Matusalém, eram gerações que haviam desaparecido. Estava Noé. A ordem de Deus era construir a arca, era o meio da salvação do homem, o fim da antiga civilização que conheceu a Deus, a graça e o Espírito Santo, a mensagem da salvação pelo profeta. Porque, se lembra do profeta Enoque? Ele começou dizendo: eis que eu vi o Senhor vindo com milhares de seus santos anjos. Nos seus dias, houve uma profecia da vinda do Senhor. E o Senhor veio no dilúvio, glória a Deus. Igual à geração de hoje, que a igreja prega que Jesus está voltando, e as pessoas não estão aí como nos dias de Noé, nos dias de Ló.
Foram 120 anos que haviam se passado. Era uma geração impune, que não havia lei escrita como no tempo de Moisés. Só havia impunidade, cada vez em número maior. O Espírito Santo procurava repouso sobre os homens em todo esses 120 anos. O homem precisava de um intercessor, o Espírito Santo. E é ele o grande amigo do homem. Deus provou isto ao destruir o ambiente, o homem, a terra, e nada mudou no homem. Restava enviar Jesus, seu filho, para revelar o seu grande plano redentor, que levava o homem ao arrependimento. Glória a Deus. Era o homem quem deveria se arrepender. Assim, tudo se fazia novo. Romanos 8, verso 1. Glória a Deus. Nós vamos continuar esta aula no Zap 85991 28 12 60. Ok? Faz qualquer doação e já assiste todo trimestre conosco. Amém? Deus te abençoe. Deus te guarde. Já vamos fazer a segunda parte, a continuação, e vamos enviar. Deus abençoe. Até a próxima aula de número 10, se Deus quiser. Amém.